Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã. Nós agradecemos a Deus, né, irmão? Porque sempre Deus dá-nos condições de nós vivermos mais um dia na presença dEle. A gente se acordou, sentiu esse ar maravilhoso que a gente respira, porque Deus nos concedeu essa oportunidade de estar na presença dEle. E a gente tem que fazer desse momento o momento melhor da nossa vida na presença de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos orar junto, para que junto Deus venha nos abençoar e nos enriquecer a cada dia mais na sua graça, no seu conhecimento, no seu entendimento, amém? Aqui a gente prega uma palavra de Deus, não é uma pregação humilde, não é uma pregação cheia assim, de esboço, de nada. Eu não faço esboço para pregar, eu prego a palavra de Deus do jeito que Deus bota no meu coração. E se você receber essa palavra, certamente Deus vai te abençoar. Porque eu não faço esboço, não escrevo nada para falar na hora que eu vou falar. Eu falo o que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração. E Deus tem abençoado as pessoas que têm escutado essa palavra pela minha boca, pelo Espírito Santo de Deus que está na minha vida e tem escrevido para mim de volta, agradecendo, tá entendendo? Pedindo oração, mais oração ainda. E eu tenho o prazer de orar pelas pessoas para que Deus venha libertar a família dela, curar os que estão enfermos, abrir porta de emprego para os que estão desempregados, porque todos nós merecemos as bênçãos de Deus na nossa vida, amém? Então, nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que está em Lucas 19, no versículo 1, eu vou ler mais ou menos até o 6 aqui, o 7 versículo, que diz assim, fala sobre Zaqueu, né? Zaqueu era um homem que era chefe dos publicanos. E Zaqueu, ele fazia coisa que não agradava a Deus, né? Cobrando imposto dos outros, ia nas casas das pessoas para cobrar imposto pelo dobro dos impostos. Sempre estava querendo arrancar uma vantagem das pessoas. E Deus, olhando para Zaqueu, não se agradava daquelas atitudes de Zaqueu, né? Até que Deus um dia marcou um encontro com ele, com Jesus. Porque quando Deus quer um negócio com uma pessoa, irmão, Deus marca encontro com ele e ele um dia ele vai parar de fazer o que está fazendo errado. Ele pode até estar fazendo as coisas erradas, fazendo coisa que não agrada a Deus, mas na hora certa Deus vai fazer ele parar, porque Deus não vai deixar ele continuar fazendo aquilo, porque Deus tem uma obra na vida daquela alma, daquela pessoa, tá entendendo? E Deus, na hora certa, vai marcar um encontro com o teu irmão, com o teu parente, com o teu filho, com a tua mãe, com aquele que você está orando por ele, botando nas mãos de Deus, Deus vai marcar um encontro com ele. Fica tranquilo e fica tranquila que Deus tá vendo tudo que está acontecendo e Ele não vai deixar de te dar uma resposta, amém? Aí diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, tá entendendo? Então Zaqueu era, além de ele ser chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto, ele era rico. Porque ele roubava os outros, ele tirava imposto dos outros injustamente, tá entendendo, irmão? E ele era rico e estava ali naquele lugar ali. Só que Zaqueu fazia aquelas coisas todinha, mas ele tinha um desejo no coração dele de querer conhecer Jesus. Isso é o que marca, irmão, na presença de Deus. O homem está no pecado, o homem está fazendo uma coisa errada, mas lá no fundo do coração dele, quando ele está sozinho, quando ele está na cama dele, quando ele está no quarto, na casa dele, ou parado num canto, ele está ali meditando, dizendo, poxa, todo mundo fala desse Jesus, eu queria conhecer esse Jesus também. Tá entendendo? Eu queria saber porque os outros seguem ele, porque os outros falam tanto desse Jesus. Zaqueu tinha esse desejo no coração e Deus via aquilo no coração de Zaqueu. Zaqueu fazia todas aquelas coisas que ele fazia, mas dentro do coração dele tinha outra coisa que Deus ficava contemplando. Era a vontade dele querer conhecer Jesus, dele querer saber quem era Jesus. E ele fez isso. Quando Jesus entrou em Jericó, que ia passando por ali, tem que na palavra de Deus diz assim, ó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, tá entendendo? Quer dizer, ele tinha vontade de ver Jesus, olhar aquela multidão que estava cercando ali Jesus, né? E ele querendo ver Jesus, mas ele não alcançava porque ele era pequeno, era de pequena estatura, a palavra de Deus está dizendo aqui. Era um homem baixo, né? Um homem assim, mais ou menos assim, de 1,50 m, eu não sei. Mas ele era pequeno e ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E a palavra de Deus fala aqui que ele subiu numa árvore para ver Jesus. Às vezes as pessoas têm que
sair do chão, tá entendendo, irmão? Subir em algum lugar e olhar para cima, irmão. Tentar olhar para cima para poder ver Jesus. Para poder, porque às vezes você quer olhar para cima, tem tanta coisa na tua frente querendo atrapalhar a tua visão, querendo atrapalhar para que você não veja, tá entendendo? Como Daniel, quando estava orando, tá entendendo, irmão? A palavra de Deus diz que os anjos, os demônios fizeram uma nuvem de demônios no céu para que as orações de Daniel não chegassem até Deus. E Deus vendo aquilo ali, Gabriel veio entregar a bênção de Daniel, a resposta ali, tá entendendo? E os demônios não deixaram, porque tinha uma nuvem de demônios no céu. Mas Deus mandou um que era mais forte, tá entendendo? Mandou Miguel, o chefe do exército do céu, veio e derrubou aquela nuvem de demônio tudinho, esbandalhou tudinho para um lado, para outro, e o anjo entregou a mensagem a Daniel. Nada vai impedir você, irmão, de ver Jesus e se encontrar com Jesus, não, porque Jesus está marcando um encontro com você e esse encontro vai acontecer. Pode ter certeza que esse encontro vai acontecer, porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito de salvar você, de tirar você dessa vida que você está vivendo, dessa vida que você está enfrentando aí. Muitas das vezes você está fazendo tudo errado, mas lá no fundo do teu coração você diz, eu queria sair, acabar com isso, eu queria parar de fazer essas coisas, eu queria ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa livre, mas Deus vai fazer esse livramento na tua vida. Como Ele fez na vida de Zaqueu aqui, Ele vai levar você ao encontro com uma pessoa usada por Ele, tá entendendo? Para te pregar o Evangelho, te levar para o lugar certo e te colocar na presença de Deus de pé. Em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Aí no verso 4 diz assim, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali, tá entendendo? Ele correu e no versículo 5 diz assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, glória a Deus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa, tá entendendo? Você vê aqui que quando o Zaqueu subiu na árvore, que ele conseguiu ver Jesus, Jesus também do chão, Jesus viu ele trepado ali na árvore. E Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Desce daí, porque hoje me convém posar na tua casa, tá entendendo? Hoje eu tenho um negócio para te falar que você vai parar com todas essa falcatrua que você vem fazendo aí, enganando os outros, passando a perna em mim. Zaqueu achou que ele era espertão, que ele era malandrão e ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, não. Mas Deus estava fazendo. Tem pessoas que estão te enganando, tá atrapalhando a tua vida de todo jeito para não ver o teu bem, para não ver você prosperar, para não ver você crescer, tá entendendo? Mas Deus vai derrubar por terra toda a astúcia dessas pessoas que estão fazendo isso com você. Porque tem gente que acha que é espertão, mano. Passa a perna em um aqui, passa a perna em outro ali, sempre passando a perna nos outros, sempre atrapalhando a vida dos outros e acha que Deus não está vendo aquilo. Deus está vendo, irmão. Mas só que essas pessoas, às vezes, vão ter um coração também bom. E Deus tem visto o que tem no coração dessas pessoas. E vai marcar um encontro com ela para tirar ela dessa situação. Porque Deus tem um propósito com a vida dela, tá entendendo? Então, Deus teve esse propósito com Zaqueu e tem um propósito na tua vida também nessa manhã. Então Zaqueu desceu depressa, correndo, quando Jesus mandou ele descer, ele não exultou em ficar lá na árvore, não. Ele desceu correndo e foi ver até Jesus, ver Jesus, tem que se encontrar com Jesus. E Jesus disse, hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Hoje Deus quer entrar na tua casa, meu irmão. Hoje Deus quer entrar na tua casa, meu irmão. Você que parou para escutar essa palavra, Deus quer fazer morada dentro de você, dentro do teu corpo. Quer te limpar, te purificar e entrar dentro da tua vida para fazer morada do Espírito Santo dele na tua vida. Então dê lugar para Deus nessa manhã. Não endureça o coração mais não. Não seja aquela pessoa rebelde, ignorante. Você está sentindo no coração que você tem esse desejo de ler a palavra de Deus, de estar perto de Jesus, conhecer quem é Jesus, ter o Espírito Santo dentro da sua vida. Você tem esse desejo, essa vontade de cantar, de louvar a Deus, mas você às vezes se retranca por causa dos outros, por causa do povo, por causa do lugar que você está, das pessoas que estão perto de você. Mas abra a sua boca e glorifique o nome de Deus, que Deus tem um propósito na tua vida de te tirar desse pecado que você está fazendo, dessas coisas que você está fazendo aí que não está agradando a Deus, e te fazer um servo dele ou uma serva dele, cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho para outras pessoas. E aqui no verso 6 diz assim, ó, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo, tá entendendo? Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Porque
Porque veja a vontade e o desejo que ele tinha de ver Jesus, e quando ele teve essa oportunidade, ele foi até Jesus, abraçou Jesus com alegria e levou Jesus para comer dentro da casa dele. Tudo que eu quero falar para você nessa manhã aqui, irmão, é que não existe ninguém espertão, malandrão no mundo, não. Quem é o dono do conhecimento, a palavra de Deus diz que ao redor do trono de Deus está entesourado toda a sabedoria, todo conhecimento, todo discernimento e entendimento. E Deus está pronto para dar para mim, para dar para você, para aqueles que buscam Ele, para aqueles que andam na presença dEle, para que Ele venha, através desse conhecimento, dessa sabedoria, discernir quem é as almas dele que está nesse mundo, quem é as almas dele que está precisando ser resgatada, está entendendo? Porque às vezes está no pecado, às vezes está usando droga, às vezes está se prostituindo, às vezes está até roubando, está entendendo, irmão? Mas Deus quer usar a tua vida para tirar aquela pessoa do pecado, então não julgue ela não. Porque Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, se você vê uma pessoa pecando, ore por ela, coloque ela nas mãos de Deus e diz, Senhor, dá uma oportunidade para essa pessoa, para que ela venha também um dia abrir os olhos e o coração, para te aceitar e sair da vida do mundo, sair da vida desse pecado, dessa vida de agonia que ela está vivendo. Então, que Deus te abençoe. Zaqueu pensou que ia permanecer com aquela vidinha dele ali, mas Deus, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus mudou a vida dele. E a palavra de Deus diz que os fariseus depois veio questionar porque Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu para comer com o pecador. Mas Jesus, quando chega junto do pecador, é para libertar o pecador do pecado e ele ser uma pessoa limpa, abençoada e ter comunhão com ele, tá entendendo? Ter a sabedoria dele dentro do coração, para dali para frente ele nunca mais pecar, nunca mais fazer coisa errada. Porque Deus dá o domínio próprio, dá a sabedoria para que ele não venha errar. Mostra para ele o que é certo, mostra para ele o que é errado, para que ele venha e ela venha saber que ela não pode mais fazer aquilo ali. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra com alegria. Deus tem um propósito com você no meio da tua casa, da tua família, e vai te dar vitória hoje, vai te dar o livramento que você precisa, tá entendendo? E vai abrir as portas da oportunidade para você nessa vida que você vive aqui. Tudo que você tem pedido a Deus, Deus vai te dar na tua mão, em nome de Jesus Cristo. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, meu Deus. Perdoa ele, Pai, dessas coisas que ele vem fazendo, que ela vinha fazendo. Perdoa ela, Pai. Liberta ela, meu Deus, e dá o livramento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Da destruição que o diabo estava preparando para ela. Que ela, a partir de hoje, meu Deus, venha ser uma pessoa liberta, venha ser uma pessoa abençoada, meu Deus, na tua presença, Pai. Livre para glorificar o teu nome nessa terra, Pai. É o que eu te peço por essas pessoas que parou para escutar essa palavra. Ela saia desse vídeo abençoada, cheia do Espírito Santo e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.